Valeu, galera, segunda aula então do hebraico pitográfico, do hebraico antigo e do hebraico moderno, através das palavras do Aleph-Bet. Vamos relembrar alguma coisa da aula passada, que foi, nós falamos bastante sobre o Aleph, né? Lembrando que essa letra aqui no original, ela era a cabeça de um boi, tá? Então, o hebraico pitográfico, aquele hebraico da pedra, o hebraico mais antigo era essa figura, a figura de uma cabeça de boi. Depois evoluiu, né, para esta figura, né, e ela foi invertendo, né? Foi deitando até chegar no grego, quando ela se tornou a letra A e o número 1. Tá? Então, e o significado da letra: força, chefe, poder, né? A ideia da cabeça do boi, né? Da força. Então, não posso olhar para Milton, senão... Cara. Tá me chamando de gordo chifrudo? O cara é poderoso, pô. Beleza? Então, depois falamos sobre a Yala número 1 e também o número 1000. Então, Aleph ou Alafim, quando fala sobre 1000, né? Um exército de Alafim, 1000. Então, ela é uma letra que também o número dela não é só o 1, mas o 1000. Né? Diferente das outras, cara, que seguem um padrão de um numeral único. Né? O Bet, número 2, né? A figura é originalmente uma figura... Ele era a planta de uma tenda. Tá? Aqui pensando que aqui é a entrada da tenda, né? Lembra da história de Abraão, Gênesis 18, quando ele está na entrada da tenda, e o mais interior da tenda era o quarto e a parte da mulher, né? Então tinha uma separação aqui. Então, isso também no entendimento da cultura hebraica antiga, de que a tenda, a casa, é a casa da mulher, o interior, né? A ideia. Algo, cara, que hoje, cara, né, a gente pensa assim, a ideia de que a mulher sempre é a alma da casa, né? Então, a planta de uma tenda, né? Essa planta depois, essa ideia aqui se tornou no hebraico médio, né? No paleo-hebraico, ela se tornou uma tenda com um chão um pouquinho mais comprido. À medida que essa letra foi invertendo, ela se tornou o B, né? Então, depois B, né? Até chegar no romano B, né? Então o grego foi invertendo tudo, né? É impressionante que parece que se a gente pegar o alfabeto, o Aleph-Bet, né, e colocar todo ele pitográfico, letra após letra, e fizer ele assim, de ponta cabeça, é o nosso alfabeto. É o alfabeto que nós temos, o grego, né? A gente tem essa ideia de que a alfabeta, né, mas muito antes já tinha o Aleph-Bet, né? Então, essas letras aqui, a cabeça do boi, a planta da tenda, cerca de 2000 anos antes de Cristo, né? Ou antes do advento do Mashiach, né? Então, falamos também sobre como
como essas duas letras juntas, né? Visto que aqui o bet é o significado da letra, e reforçando isso, né, que cada letra no alfabeto tem o seu significado. Diferentemente da nossa cultura, em que a palavra vai ter um significado. Nem a sílaba para nós tem um significado, né? Se você pensa si, lá, ba. Si não tem significado nenhum. Lá, né? Ali na palavra tem que ter o sílaba para a gente entender que é uma palavra inteira. Para eles, as palavras já tinham a raiz das palavras tinham duas letras. A base, a raiz das palavras, depois as demais elas vão sendo desenvolvidas. Uma raiz paternal, uma raiz filial, né? Como se elas fossem sendo construídas em cima da origem. E aqui nós vamos ter vou desenhar de novo aqui o bet, né? Então nós vamos ter o aleph e o bet, né? Então aqui o aleph, vou escrever da esquerda para a direita aqui, do nosso jeito grego aqui. Força, e aqui tenda, dentro, família, casa, força da tenda, né? A palavra ave, né? Aqui o aleph com som, aqui som de A, a primeira palavra do dicionário hebraico é ave. Ave. A-V. Bet com som de B. Né? Se você está assistindo esse vídeo, assiste a primeira parte para você entender essas duas primeiras letras, o que nós falamos a respeito também das vogais. Né? Aqui nós vamos ter, né, um aleph e um bet. Né? Ave, a primeira palavra que nós unindo as duas letras temos aqui, que é a palavra pai. A primeira palavra, né? Pai, a força da tenda. A figura que até hoje, numa tenda, né? Você vai no meio dos pastores no deserto, aquele poste que sustenta a tenda chama ave. Ele é a força da tenda. Olha, cara, que pauleira, né? Que coisa forte, né? Enquanto nós temos aqui, né, o bet, já falamos sobre isso, né? Como que é a casa, né? A palavra beit em hebraico é casa. O mesmo significado, né? Então, Beit Shalom, Beit Lehem, Beit Saida, né? Tudo isso casa de alguma coisa. A casa do pão, a casa da aflição, a casa de Shalom, né? A casa tem muitos nomes bíblicos aí com essa figura. A terceira letra que nós falamos um pouco apenas sobre ela na aula passada, pois nós passamos direto para explicarmos como a construção das palavras do hebraico, que é uma língua que se desenvolve através da raiz, né? Então nós pegamos a raiz av, né? Aleph, bet, né? Que não sei se vai dar para enxergar bem, mas é Aleph, bet, e era a palavra pai. E quando nós colocamos a quarta letra do alfabeto, o dalet, que é uma porta, né?
significa porta, entrada, saída, para dar um novo significado para a palavra. E nós temos a palavra avad, que significa destruído, perdido, dando a ideia de que quando alguém sai pela porta da casa do pai, ou se o pai sai pela porta, aquela casa, a força da tenda já não existe mais. Uma realidade que não tem não precisa nem explicar muito, seja pela orfandade ou seja pela rebeldia de sair de casa, de sair da casa do pai, Só lembrarmos o que aconteceu com Israel quando eles estavam em pecado, quando eles estavam mal com Deus e o Senhor não estava mais presente, por causa da corrupção, por causa do envenenamento que tinha no templo, a profanação, o Senhor se retirava, porque Ele é um Deus santo. Então, quando Deus não estava mais, o Pai não estava mais, o que acontecia com Israel? Cara, eles iam sendo dominados pelos povos em redor, Eram escravizados. É o livro de Juízes, É aquele ciclo, Israel está bem com Deus, aí Israel peca, aí Israel é escravizado, aí Israel clama por salvação, aí o Senhor envia um juiz e aí a terra volta a ter paz. Aí eles estão bem com Deus, aí Israel peca, e sempre o Senhor levantava um juiz, cara, para o salvar, Essa ideia de que enquanto, cara, quando eles não estavam certos, cara, o Senhor saía, Por isso nós vemos uma palavra interessante, cara, em Apocalipse, quando Yeshua fala para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Quer dizer, quem está batendo está do lado de fora. Quer dizer, ele está falando para a igreja de Laodiceia. Ele está dizendo: eu estou de fora da igreja, Eu estou batendo, cara, para tentar entrar, para ver se alguém ouve a minha voz. Se alguém ouve, abre, e aí eu cearei com ele e ele comigo. E também vemos essa figura do filho, para mim a figura do filho pródigo, que sai da casa, que caminha, que sai da casa do pai e vai se tornando cada vez mais perdido, cada vez mais destruído. Ele vai perdendo tudo, vai gastando tudo. É impressionante como essa figura aqui é real, como essa construção é uma das construções mais básicas, eu gosto de usar, de como o hebraico constrói em cima de uma palavra raiz, e assim vai colocando, e vai somando significados à palavra original, mas hoje eu queria focar um pouquinho, na terceira letra, que foi a letra que nós falamos bem pouco, que é a letra Gimel, a letra Gimel, a terceira letra do alfabeto. Que é a letrinha do homem caminhando, Originalmente ela era um pé, como um pezinho assim para frente, E tem essa ideia de movimentação. Gimel, eu escrevo ela, eu translitero ela sem o U. Gimel. Por quê? Porque no hebraico
a gente não tem necessidade de colocar o U, porque não tem som de G. G. Não existe esse som. Jesus, não existe. Jeremias, Jeconias, tantos nomes, Jonas, né? Esse nome não existe G. Ou é I, né? Ou é G, né? Ou é o Gimel, né? Gileade, o bálsamo de Gileade. Gideon, o Gideão que a gente conhece, né? O Gideão, né? Ele era Gideon, né? O som de G aqui sempre é G, G, né? E essa palavra, ela tem muitos estudiosos acreditam que ela vem da palavra original gamal, que é camelo, né? Então, gamal. Isso, por exemplo, o nome Gamaliel é o camelo de Deus, né? Uma coisa bem interessante, porque a gente, na nossa cultura, a gente vai dizer assim, cara, quem que você vai dar um apelido de camelo, né? E que vai soar bem, né? Muito menos um nome próprio, né? Que você vai dizer assim, ô camelo, né? Eu tinha um primo que o apelido dele era camelo, né? Porque o cara era alto, grande, que ele tinha uma corcova, né? Ele vinha falar com a gente de cima, assim, né? Tipo assim, ô cara, beleza, nós aí, camelo, beleza? Né? Mas a figura interessante do Gimel, do camelo, é que essa palavra, ela tem a ver, essa letra, ela tem a ver com ajuntamento. Então, se você quiser anotar aí, ela tem a ver com pé, avançar, caminhar, transportar-se. A ideia do camelo, né? Agora, alguns significados que são interessantes dessa palavra é que ela é recompensa. Tem a ver com generosidade, que você tinha comentado. Levantar, generosidade. O generoso. Tem a ver com rico. Reunião de águas. Isso faz sentido com o camelo? Reunião de águas. Qual é o animal que atravessa um deserto inteiro, cara? 70 litros de água, cara. Você consegue atravessar um deserto e ainda e consome pouco daquela água. Ele consegue, né? E as suas narinas são especiais, cara, para não entrar o pó. Ela tem uma camada que fecha, cara. E para que ele também consuma pouco, né? Essa coisa que o cachorro tem de abrir a boca e ficar suando pela boca, né? O camelo, ele consegue conter isso. Por isso ele consegue caminhar muito, né? Então, e tem também o sentido de resgatador, né? E nós vamos falar por que tem isso daqui, né? A ideia, né? Aqui então nós vimos a primeira palavra, a primeira letra, o Aleph, é uma figura que representa o pai. O Bet é a palavra que origina Ben, que é o filho, a casa. A terceira letra é uma figura do Espírito, né? É uma figura do Espírito Santo. Uma tradução péssima, né? Horrível, né? Mas nós vamos falar ela aqui porque é o que está na maioria das Bíblias, mas a ideia é que nós aos poucos vamos trocando na nossa mente essa figura de espírito, né? Uma palavra que nunca soou, nunca foi espírito na cabeça de um judeu. Ela não é espírito, né? Na verdade, a palavra Elohim tem mais a ver com o espírito do que a palavra Ruach. A palavra Ruach, ela tem a ver com isso, com vento, né? Sopro.
hálito. Né? E talvez o texto, cara, que mais deixe claro essa ideia da riqueza, porque assim, alguém que o pobre não tinha nem meio de transporte, não tinha nada. Alguém que tinha um pouquinho mais de dinheiro tinha um jumentinho. Alguém que era rico tinha um camelo. O camelo era o animal no Oriente Médio que, né, no Oriente Antigo, cara, que, né, suportava e carregava. E você vai ver nas escrituras que sempre é o camelo, sempre que tem a ideia de riqueza, é o camelo. Né? Então a gente já começa a ver que, por exemplo, como muda para nós essa questão de cultura, que para nós, se você pensa no camelo, você pensa num bicho fedido, né? Um negócio, cara, assim, cara, grande, mas para nós não tem muito sentido. Tipo, você não vai comprar um camelo, né? Ter assim, na chácara, né? Quase recebi 5 camelos aqui. Uai. Queria ficar com a Marcela no Egito. Olha! Eles querem trocar. E olha como isso é precioso. O cara troca por camelo. Aquilo que é precioso, eles querem. Ó, te dou uns camelos, cara. Né? É a ideia da riqueza. Isso tem que trocar na nossa cabeça, porque todas as vezes que você lê as escrituras, você vai ver que quando vinham os camelos, tinha riqueza. E o texto primeiro para nós está, obviamente, em Gênesis, o livro dos princípios, Gênesis 24. Quando Abraão pede para o seu servo Eliezer, né? Vamos escrever aqui o nome do Eliezer aqui, porque são interessantes aqui. Eliezer, que leve 10 camelos carregados, e ele tem com ele, cara, as posses de Abraão, em forma, provavelmente, de uma escritura, de um papiro, para buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Né? E esses camelos vão carregados de riquezas. Né? Interessante que a primeira vez que isso aparece nas escrituras, esses camelos, eles se ajoelham. Porque o camelo é o único animal que faz isso. Né? Ele se ajoelha para beber água e para descansar. Mas ele se ajoelha para beber a água. No ajuntamento das águas, cara, os camelos se ajoelharam. E aí, Rebeca, ela vem e ela dá água para beber para esses camelos. Né? Então, Eliezer, a palavra Ezer, significa ajuda. Lembra Ebenezer? Deus é minha, né? É a pedra da ajuda, né? Aqui nós vamos, né? Então, Ezer, ajuda. El, traduzido como Deus, né? E meu. Então, Deus é minha ajuda. Deus é minha ajuda. Né? Ele é o ajudador de Abraão. Olha a figura de Abraão, Aleph, o pai, enviando o ajudador, o Gimel, com seus camelinhos, com riquezas, para trazer uma esposa para quem? Para o filho. Cara, olha a figura, por exemplo, do Espírito, do Ruach de Deus, do Pai, o Criador, no princípio de Gênesis. Mas depois a Escritura fala que foi através do Filho. João fala que tudo foi feito através dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Né? Então ele estava lá, né? No comecinho do Gênesis. Mas você pega o segundo versículo de Gênesis e diz: e o Ruach de Elohim estava sobre, né, a face
das águas. Enriquecendo. A ideia aqui é a mesma palavra que fala, cara, quando as aves de rapina planam. E quando ela só faz um o que sai desse é a palavra ruach, que é o que movimenta as coisas. A ideia de que o ruach é uma movimentação divina, uma movimentação separada, é algo que Deus envia, tipo, cara, quando por isso Yeshua diz assim, aquele que é nascido do ruach é como o vento, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Número 3, tá? 3. O que isso, nos lembra um dos números mais importantes nas Escrituras. A ideia do terceiro dia. No terceiro dia, o dia do Senhor, ou o terceiro dia, a ideia de que sempre as coisas acontecem no terceiro dia. Sempre tem algo relacionado. Nem no segundo e nem no quarto. No segundo dia, na verdade, é a única vez na criação em que nós temos uma divisão. Em que dividiu as águas de cima com as águas de baixo. Por isso, nesse dia, é o único dia, cara, no Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, em que não está escrito e viu Deus que era bom. É o único dia em que não está escrito. Será que tem a ver por causa da questão da divisão? Foi a primeira vez que o Senhor divide algo. E só no terceiro dia que essas coisas elas são resolvidas. É no terceiro dia que se vê a porção de terra seca. E no terceiro dia, fala 2 vezes que Deus viu que era bom. Pelo segundo e pelo terceiro. Quando tudo fica pronto, no terceiro dia, tem 2 vezes que era bom. Tov. E viu Deus que era Tov, que funcionava. A ideia também de que no hebraico, cara, nós pensamos em algo bom como, isso é gostoso, é agradável, é algo bom. A ideia de que, só que a palavra bom para nós é abstrata. E no hebraico, bom significa aquilo que funciona. E mal é aquilo que é disfuncional, que não funciona. Que produz o quê? Que produz caos. Enquanto viu Deus, e disse Deus, haja luz, e viu Deus que funciona. Uau, que legal. Funcionou, Apagou, tipo... É disfuncional. Não vou conseguir operar nisso por muito tempo. A ideia de conhecimento e ignorância. De que luz é entendimento e de que trevas é ignorância. Eu não sabia que simplesmente se eu tomasse banho todo dia, eu não teria todas essas doenças. Pois é, então vamos tomar banho, vamos, Pronto, descobriu? E agora isso é bom. Isso funciona. Deus fez assim, Deus, cara, que se não jogasse, os baldes de merda na rua, cara, os ratos não teria a peste negra que matou milhões de pessoas. Porque não tinha esgoto, porque não, era tudo na rua, Daí desenvolveu algo, cara, limpou, e beleza. Agora tem esgoto e funcionou. Então, o Senhor fez algo sempre, a ideia do funcional. E foi no terceiro dia que o Senhor cria, que surgem a erva, as sementes, que as sementes brotam. A ideia de algo que está se levantando. Então, essa ideia de levantar que nós falamos aí é isso. É no terceiro dia.
que se levanta. É no terceiro dia que o Senhor ressuscita, né? 3 são os patriarcas, né? 3 são as porções, são a maneira como o Tanar é dividido, né? Torá, profetas e escritos. O número 3 Os 3, né? Corpo, alma e espírito. Sim, sim. Essa ideia cara, o 3 é uma ideia muito divina. A gente percebe isso, né? Esse funcionamento, apesar de, por exemplo, eu não gosto da palavra trindade, né? Não é uma palavra bíblica, né? E acredito que não deveríamos usar, apesar de entendermos, cara, que existe um entendimento muito difícil, misterioso, profundo demais, né? Mas não gosto da palavra trindade porque ela traz uma ideia doutrinária que para mim já foi jogada no lixo, né? Essa ideia de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o que, por exemplo, para um judeu, cara, é uma ideia totalmente, cara, alienígena. É uma coisa assim, tipo, cara, do que vocês estão falando? Né? E nós não vemos Yeshua falando sobre isso. Nós não vemos Paulo falando sobre isso. Nós não vemos os apóstolos usando essa palavra. Então, deveríamos nos conter com isso, né? E evitar ao máximo palavras que não são bíblicas. Porque já tem confusão suficiente, cara, pra gente ficar inventando, sabe? Hipergraça. Ou não sei o que. Cara, sabe? Tipo, cara, você não precisa falar coisa que os caras não falaram. Ou você está né, assumindo que você tem uma revelação maior do que de Paulo, né? O que eu acho difícil, né? O cara que foi pro terceiro céu, né, mano? Viu coisas que ele diz que são inefáveis, que o homem não pode escutar, que ele não tinha liberação para falar, né? Então, aqui diz assim, cara, se eles quisessem ter dito trindade, eles teriam dito, né? Como disseram tantas coisas que a gente já tem dificuldade de entender, né? E há debates, né, centenários, cara, né, para tentar entender. Fala, Dé. Tem alguma das letras, alguns números que represente santidade? Todos? Mas um especificamente, né? Porque, tipo, sei lá, um é a força, o 5 é a graça, uma característica principal da santidade, tem algum que represente? Nós vamos falar sobre cada um desses números, ele vai ter características bem definidas, né? O Kuf tem algo bem interessante com relação a isso, porque ele é a raiz da palavra Kadosh, que é santo, né? Então, à medida que a gente for construindo as raízes, a gente vai entender bastante coisa legal. Por exemplo, essa palavra, essa letra aqui, ela tem a ver com ajuntamento. Ela é uma figura que tem a ver, cara, com ela era assim no hebraico pictográfico, que era o sol no horizonte, o ajuntamento de luz, né? Então, ela tem a ver com reunir coisas, né? Então, nós vamos, tem bastante, cara. Mas depois da minha, tá, Débora? Eu tenho uma letra ali que vai antes da sua ainda. Tô esperando também. Ele tá Tá esperando justo, o tá Ayin. justo. O Ayin, cara, é lindo, cara, porque ele é um olho, né? Nossa. Ele é um olho. E Ayin significa olho. Olho Ayin é olho. Tanto que, por exemplo, quando a gente fala uma fonte em Israel, por exemplo, Engedi, né? A profetisa de Endor, né? É a fonte de Dor. A fonte, porque fala... Por que tem a ver fonte? Engedi era o lugar onde Davi passava férias. Cara, um oásis no deserto. Tem uma fonte linda. O lugar que eu mais gostei em Israel foi esse lugar. Engedi, a fonte do cabrito, né? E por que tem a ver fonte com olho?
Porque dos dois saem água. E o olho é a janela é o lugar por onde nós percebemos o mundo. Digamos assim, na ideia concreta hebraica, é o lugar por onde eu percebo o mundo através da visão. Né? Quer dizer, você vê que os caras não estavam brincando, né? Lá atrás, cara, isso. Lá atrás, pensa 2000 anos antes de Cristo. Né? Era a forma de eles comunicarem as coisas, era muito assim. Você sabe que, por exemplo, a palavra só para despertar mais a palavra af, em hebraico, que é quando fala de ira, af, ira, é a mesma palavra para narinas, nariz, narina. Porque quando alguém ficava virado, ficava... Então, quando Deus fica irado, Deus fica narina. Né? Na cabeça deles é a forma de representar, né? uma emoção, né? Ela através de algo concreto. Quer dizer, o cara tá com raiva, ele tá nariz. Então, mais uma coisa interessante é que sempre as palavras, elas têm a ver com a sua raiz, né? Então, o desenvolvimento, por exemplo, aqui do Gimel nós temos a palavra ger. Ger, em hebraico, significa estrangeiro. Por quê? O estrangeiro é alguém que anda. É o que vem de fora. Então ele começa com a ideia do cara andando, sim. Dessa movimentação. De alguém que está... Né? O camelo é alguém que está o tempo todo... Quer dizer, na visão... Você olha a figura do camelo, você olha aquelas pernas compridas, aquelas patas, e você diz assim... Cara, é alguém que anda muito, né? Você já liga que tem algo... Né? Galat... Né? É da onde vem a palavra exílio. Exílio, que é Galut. O exílio da Babilônia é Galut Bavel. O exílio da Babilônia. Porque eles tiveram que caminhar muito, tiveram que sair da terra. E uma coisa interessante é que o Espírito, João 15 e 16, fala que o Espírito, ele testemunha do Cristo. Ele testemunha. Então a ideia de que ele tem uma movimentação para um testemunho. Por isso o Senhor disse assim, cara, que nós seríamos cheios do Espírito. Ele disse para os seus discípulos, disse assim, ficar em Jerusalém, para que do alto vocês recebam o poder, para serem minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, na Judéia, como Samaria, até os confins da terra. É dito também que João Batista, né, Jesus falou assim, ele testemunhou de mim. Qual era a roupa que João Batista usava? Pele de camelo. O que ele estava simbolizando? Não é à toa, né? Um cara no deserto, vestido de pele de camelo, cara, né? Quer dizer, um símbolo do Espírito, um símbolo... Cara, para eles tudo isso daí assim estava no inconsciente deles. Você não estava consciente, estava no inconsciente, já estava nas figuras que eles conheciam desde criança. Mas o Elias vivia, tinha pele de camelo. Não era só porque ele não era porque ele era hippie.
o hippie da época. Não é porque ele não tinha dinheiro. Ele usava aquela roupa tinha um significado. Era uma revelação de Deus. Não era só porque ele era esquisitão. Porque o João Batista, na época dele, já tinha roupas. Cara, as roupas já eram... Já tinha roupa bonita, roupa chique, que veio não sei da onde, que tinha não sei o que. Cara, ele usava veste de camelo porque ele era uma testemunha. Beleza? Alguma dúvida sobre Gimel? Então, só para terminar aqui, algumas coisas aqui interessantes. Terceiro dia, as sementes e as ervas na criação, 3 patriarcas, 3 partes do Tanar, Torá no terceiro mês do ano, eles receberam a Torá. E outra coisa interessante é Yeshua recebeu quantos presentes? 3. Presente, riqueza. Riqueza, aquele que carrega uma riqueza. Porque o Espírito nos dá dons. As riquezas em Cristo são reveladas pelo Espírito. E os caras que trouxeram as riquezas, os magos, de que jeito que você acha que eles vieram do Oriente? Tudo, cara, ligadinho, tudo conectado. Algumas coisas sobre a quarta letra. Dalet. Um símbolo, né, de uma... É como se fosse a porta de uma tenda, né? Dalet, a palavra Delet significa porta. Então, Delet em hebraico, porta. Essa figura, ela era uma figura no hebraico antigo, ela era uma figura meio como se fosse a porta realmente de uma barraca, de uma tenda, né? Depois ela foi passando para o grego aqui, ela se tornou delta, né? Se tornou o número 4, né? E aqui pro lado hebraico sol, bem parecida como já é a letra hoje, né? Lembrando que a forma de desenhar ela então, da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Então, da esquerda para a direita, de cima para baixo. E não confundir ela com o resh, né? Que faz uma curvinha, tá? Não é reto, é uma curvinha, tá? Então, é uma das letras que são bem, das duas letras que são bem parecidas, né? Porta, entrada, saída, pendurar, né? Essa ideia de estar, algo que está, né, pendurado. Agora, essas definições agora, elas são as mais interessantes com relação a isso. Vagabundo, né? Pobre. A palavra dol significa pobre. E ela é a imagem, enquanto o Gimel é a ideia de alguém caminhando cheio de presentes, o Dalet
era uma imagem de um homenzinho assim, ó. Como que alguém que está com as mãos para trás. De alguém que é pobre. Mas não a ideia, só que não apenas com a ideia de pobreza financeira, mas a ideia de alguém que se humilha para se tornar pobre. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Porque antes dele, quem vem antes? O espírito cheio de dons. Né? Essa é a ideia. Então, a ideia do pobre. Nós falamos sobre aquele que está destruído, aquele que sai, aquele que perde a presença do Pai, aquele que necessita de se entregar e de se humilhar para poder receber aquilo que está lá. Porque o Senhor, Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E, incrivelmente, a palavra graça é a próxima letra. É a letra Rei. Rei. Tá? Ela no hebraico, lembrando que esse aqui também, essas letras que nós vemos aqui em preto, elas são o hebraico moderno, tá? Que na verdade, cara, são as letras aramaicas que vieram com Esdras, né, depois do exílio babilônico. Então esse formato de letra é o formato aramaico. Né? A letra Re, o rei, ela é parecida com o Resh. Só que ela tem essa perninha aqui. Que não encosta. Que não encosta. Então ela tem essa janelinha. E isso é uma das principais coisas interessantes com relação a essa letra, porque ela significa revelação. Ela é a janela da revelação. Né? O número 5, o número da graça, né? Ela é o número 5. E é muito importante que você lembre sempre disso, de que ela não está ligada, porque nós vamos ter uma letra, o Het, né, que é ligado aqui, ó. E essa ligaçãozinha aqui se chama Kof, que junto com a letra Yud são os dois sinais que Yeshua disse que nenhum Yud, nenhum Kof passaria. Nas nossas Bíblias está um I ou um Tio, né? O Kof é essa letrinha aqui, ó. Na verdade, não é uma letra, é uma perninha que transformaria essa letra aqui num Het. O que ele quer dizer com isso? Que se acrescentarmos algo à Torá, aos escritos, às palavras de Yeshua, você muda o significado das coisas com apenas um pedacinho. Se você tira um Yud, você muda tudo. O Yud é uma das letras mais importantes de toda a escrita. Os nomes falamos que não tinha J, não tinha som de J, mas tem muito som de I, que foi retirado porque colocaram J. Mas, né, a gente fala Jeremias, não. Yermiá. I, essa é o Yud. Por que era importante? Por que essa letra é importante? Por que tanta coisa foi modificada? Até na tradução do grego eles não usavam J. Não usavam J. Usavam Jesus. O J ele apareceu com os romanos.
Porque as línguas latinas têm o J, né? Então, por exemplo, é muito interessante porque o Yud é a primeira letra do nome de Yahweh. Yud, Re, Vav, Re, né? Yud, Re, Vav, Re, né? Então, os nomes, eles tinham esse começo. Yaakov, Ishaiah, Isaías. Ali onde você colocou W, pode ser o V também, né? As descobertas mais recentes arqueológicas entendem, cara, que o som tinha som de Wo e não de V, tá? Que o V era o Bet que produz. Ele é B ou V, né? Yaakov é com Bet, Yaakov. Então o V vem da letra Bet e não do Vav. O Vav tem som de W, de Wo. Uau! E isso faz todo sentido, cara, com o nome. Porque Yahweh, essa letra aqui, é a letra... ela tem duas vezes no nome santo, no nome do Senhor. No nome que o Senhor revelou a Moisés. E ela é um som assoprado. Ela é um som assim... Então, e essa ideia de Yahweh. Aleluia. Yah. Sempre tem esse assoprado com essa ideia do Ruach de Deus. Sempre. Né? De que o Senhor vem vem com esse hálito, né? Que Ele soprou dentro do homem. Né? Esse fôlego de vida. Né? Que Ele é essa pura vida. Então, o Yud foi muito ferido nessa palavra. E uma coisa que é complicada quando se fala Jesus, né? A ideia de que Jesus a gente já não existe G, não existe J, não existe J. Então isso, tipo assim, um som que não existia na língua deles. Mesma coisa que a gente pensar assim, cara, como é que tem o nome? Você fala assim, cara, isso aí é uma língua africana, né? Tipo que não existe esses sons na nossa língua. Você diz assim, o que é som de... né? Não sabe. Você diz assim, cara, o que significa isso? Né? Para eles não tinha J. Simplesmente não existia som de J. Né? Então, então, já não tem Jesus. O nome Jesus não tem. E o problema é que Jesus. Você veja, eu não vejo problema nenhum de nós falarmos. Mas, de novo, né? Nós estamos falando sobre... Quando nós falamos aqui do hebraico, nós não podemos deixar de mencionar o que Paulo fala em Romanos 11, quando ele diz assim: se o entorpecimento deles redundou em salvação para nós, se o entorpecimento deles redundou em vida para o mundo, quanto mais a reconciliação deles será como vida dentre os mortos. Ele está dizendo, então, isso daqui, quando houver a restauração de todas as coisas, ele diz assim, então, todo Israel será salvo. Isso quer dizer que tem algo para acontecer antes de todo Israel ser salvo, tem que chegar à plenitude dos gentios, ele fala. Quando chegar à plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Então tem que acontecer algo na igreja mundial, na igreja global,
antes porque os judeus vão ser salvos, porque Israel vai ser salvo. Só que quando a palavra sus, vamos aqui, ó, Yirmiyahu, de Yah, tá? É que nem Josias, Yoshiahu, é a versão Yo do Yah aqui. É o nome do Senhor no nome de cada um deles. Ou tinha Yah, ou tinha El, Shemuel, né? Ismael, né? Ou Yah, Isaías, né? Então, Iê é uma dessas, para eles é o nome santo. O problema é que Sus, então aqui é Deus para eles. O problema é que a palavra Sus, do jeito que está escrito aqui, não é o Sistema Único de Saúde. A palavra SUS aqui é literalmente cavalo. Então, quando eles escutam Jesus, quando um judeu escuta Jesus, ele escuta o Deus cavalo. Quase que chega no italiano. O italiano ele consegue ser Pior. né? Ele consegue ser mais blasfemo, O porcodio. né? Mas isso aqui, aos ouvidos, pensa, nós estamos falando de judeu, cara. É uma ofensa. É uma ofensa para eles. Você está xingando esse Deus aqui que se revelou para Moisés, cara. Entende que nós não podemos desprezar o que o inimigo fez de inverter todas as coisas. O Senhor escreve da direita para a esquerda para Moisés para falar para o povo. O Senhor escreveu nas tábuas. Não foi Moisés que escreveu, foi Deus que escreveu. Foi Deus que escreveu com o seu próprio... Poxa, a bateria quer tocar já. Ele está pedindo para tocar. Né? Então, o Senhor escreveu com o seu próprio dedo da direita para a esquerda. E aí eu sou de um povo que diz assim, não, se eles escrevem da direita para a esquerda, nós vamos escrever da esquerda para a direita. Entendeu, mano? Em Apocalipse diz que o inimigo vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Tudo que se chama Deus. Tem aparência de algo de Deus, nós vamos perverter. Nós vamos mudar. Nós vamos trocar a imagem do Deus, como Paulo fala em Romanos, capítulo 1 e 2. Ele diz assim, nós vamos trocar a imagem do Deus eterno, do Deus criador, cara, em mentira, em coisas comuns, em figuras de homens, de animais. É o Deus crocodilo, é o Deus rã, é o Deus vaca. Vamos transformar o homem, fazer ele parecer, dizer assim, não, a aparência de homem não, eu quero ser um gato, eu quero ser um cachorro, eu quero ser um lagarto. Os caras fazendo pele de lagarto, se tatuando inteiro, colocando chifre, colocando dente, mudando as patas, tudo. Mutilando, né? O que é essa ideia? É envergonhar Deus através de destruir a sua criação. Já não é mais homem com mulher. Não vamos nem falar das perversões sexuais, da homossexualidade. Vamos falar, cara, é a mulher com o cachorro, é a mulher com o cavalo, é o homem, cara, com o cabrito, é o homem com a galinha. É perverter as coisas. E ela passa por tudo isso daqui, cara. Por que num desenho para criança tem que estar escrito sexo? Ou tem que ter a figura de um pênis? Por que tem que ter? Isso não é só uma brincadeira. Isso não é brincadeira do artista que resolveu fazer um negocinho. Cara, isso é encomendado. Né? Quer perguntar? Apocalipse, A referência? Não, eu queria
queria só então que você complementasse ali quando você fala do Jesus, né? Do Jesus, que o nome dele, não sei se você vai falar em outro momento, mas que o nome dele original é Yeshua, Sim, né? Só para você sim. estava falando sobre o Sim. Yahweh. E E o que o J Shua. mudou também. Que O que o J mudou no nome. isso. Então esse nome ele foi mudando, né? De Yeshua passou para Jesus, no grego, e para Jesus no latim, né? Nas línguas latinas, Jesus. E aí vai, né? No espanhol, Yesu, né? Yesu Cristo, né? Então, assim, eu conheci o Senhor, fui salvo pelo nome de Jesus. O Senhor me respondeu. Isso não quer dizer que eu entendendo, por exemplo, que Yeshua, o que significa? Porque Yeshua significa e a raiz Oshea, salva, né? Salva. Deus. O Deus Yahweh salva. Yahweh salva. E Yehoshua, o nome de Josué, Yehoshua, da raiz Oshea, de Oséias, né? Então, por isso, quando o Senhor fala, quando o anjo fala para Miriam, né, a mãe de Yeshua, quando ele diz para ela, quando fala para Yosef, o pai de Yeshua, o pai adotivo de Yeshua, ele diz assim, e o nome dele será Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso só faz sentido se você estiver no hebraico. Porque você fala assim, e o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. E o que significa Jesus? Para nós não significa nada. Nós não temos. Isso que significa ungido, né? Mesma coisa que dizer assim, cara, o que é? Diziam que era ungido, né? Não, ungido é Mashiach. Mashiach. Salvador ungido. É a mesma coisa que ter colocado. O Alexandre vai trabalhar, cara, com alvenaria, né? Porque e ele se chamará Alexandre porque ele vai trabalhar com alvenaria, tipo, cara, que tem a ver uma coisa com a outra. Agora, para eles, isso aqui era um verbo. Era um nome próprio que originou de um verbo que tinha um significado. Como todos os nomes próprios em hebraico, todos os nomes de pessoas ou lugares têm significado. É impressionante, à medida que nós vamos trocando isso, como isso daqui vai se tornando, o texto vai saltando. É uma língua muito dinâmica. O hebraico, por exemplo, é uma língua, cara, que ela diz assim, e disse Deus, faça isso ou aquilo. Ela não disse assim, e Deus disse. Ela não frequentemente, com a maior frequência de todas, raríssimas vezes, você vai ver o contrário. Aparecendo primeiro o sujeito, para depois o verbo. Primeiro é o verbo. E disse. E fez Davi o que era, não sei o que lá. É uma língua dinâmica. É uma língua cheia de verbos. Isso do verbo vir primeiro tem a ver com a própria essência, porque ele é o verbo, tudo foi criado por meio do verbo. E só o fato dessa ordem já denota o mistério da criação, que ele está lá, tudo é criado a partir dele, a partir do verbo. Uau! Cara, isso que é maravilhoso, né? Cara, a revelação toda ela faz sentido por si só. Né? Você conecta coisas, você diz assim, cara, você não tem um texto só, você vê isso em muitos lugares, né? É uma língua muito dinâmica, cara, e isso é isso, cara, o verbo, ele é o verbo, quer dizer,
E muito lindo isso, cara. Muito lindo. Né? Então, o Re desenha assim, né? Nessa ordem e de cima para baixo, tá? Só um pauzinho ali. Tá? O Re. O que mais nós podemos falar sobre o Re? Né? O número 5, cara, é um número, né? À medida que nós vamos também avançando aqui nos números, é importante que nós entendamos o valor, o que significa, porque os números também têm um significado. No hebraico tem muito isso. As escrituras são muito ricas nos números. Né? E o número 5 é um número da graça. Né? É um número e a revelação da graça, isso é muito forte, porque aqui nós temos uma sequência, né? O pai, o filho, o pai constrói uma casa, cara, com riqueza, cara, para que o homem pobre, o homem que precisa, né, receba essa graça. Né? Tem uma história do evangelho contada nesse alfabeto, né? Por exemplo, é impressionante que haja duas vezes a letra o Re no nome de Yahweh. Uma outra coisa interessante é que tem um nome, só um nome nas escrituras que tem as 4 letras do nome de Yahweh. Né? Lembra que o Vav se torna em U quando ele tem a bolinha aqui. Depois nós falamos um pouquinho aqui, ó, né? O Shurech é o Vav com a bolinha no meio. Ele é som de U. E ele também, esse nome também tem a última letra, também é um Re. Tá? Mas no meio ele tem, deixa eu mudar de cor aqui. No meio ele tem um Dalet. Lembra do E aqui? Som de E, a leitura é sempre assim, ó, as vogais, então você lê a primeira a de cima, né? Ie, Hu, Yehudá, Judá. Tem a mesma origem do pai. É um nome que tem, é o único nome que tem as 4 letras do pai. E o que significa Yehudá? O que Leia disse do primeiro filho? Ela disse, Reuben, olha, um filho. O segundo filho, Shimon, Deus me ouviu na minha aflição, ouvir. O terceiro filho, Levi, porque Deus, Yahweh, agora o meu marido se unirá a mim, porque eu estou tendo um terceiro filho, né? A minha irmã não teve nenhum ainda, eu já tenho 3, né? E daí quando ela teve Yehudá, ela disse, desta vez eu louvarei a Yahweh. Louvor. No meio do nome de Yehudá, no meio do nome de Yahweh, tem uma Porta. Quando você louva. Essa letra aqui, no original, é incrível, porque ela é essa figura aqui, ó. Os bracinhos pra cima. Uma pessoa louvando.
Se rendendo. Ela tá fazendo assim, ela tá assim, tipo, ela está vendo algo, ela está tendo uma revelação. Esse é o símbolo na pedra, você vai ver esse símbolo aqui, cara. Se a gente fosse fazer uma leitura bem, né, a gente vai ver aqui que o Vav é o 6, né, o número do homem, né, e o Yud é uma mão, tá? Uma mão assim. A mão que traz a revelação ao homem humilhado. A mão que revela o homem humilhado, cara. Nós podemos começar a fazer essa montagem daquilo que é concreto, né? Dessa figura concreta, como eles construíram essas palavras, esses nomes, né? Então, a ideia é que quando nós terminarmos aqui o alfabeto, né? A gente consiga, né? Nós vamos ter uma aula só para nós lermos Gênesis capítulo 1, versículo 1 no hebraico, com as vogais, né? Então por isso nós já estamos fazendo as consoantes com as vogais, né? Aqui a gente demora um pouquinho mais para poder, né? Porque, cara, não é fácil aprender uma língua nova, cara, né? Com tudo ao mesmo tempo, né? E olha, assim, eu acho que isso é uma chave, porque quando você começa a ter esse entendimento, como você fez palavra por palavra, o homem humilhado que alcança a revelação, sustentado pela graça, quando a gente transferir isso para a leitura da Torá, a gente vai encontrar significados no texto que a gente nunca alcançou por causa da tradução. Porque cada letra, cada frase, cada palavra vai estar carregada disso aí. É uma Bíblia que você nunca leu. É uma Bíblia que você nunca leu, mano. Nunca leu. E você vai ver, você vê assim que não é difícil. Você vê, não é difícil. Você vai unindo aqui essas letras aqui, né? Que nem o Milton já. Yuda. Pronto. Você já fez a leitura do nome em hebraico, cara. Né? Porque aqui nosso objetivo não é a gente falar o hebraico. É a gente ler as escrituras de uma forma que a gente já consiga identificar. E você vai vendo, você começa a pegar, você pega a Torá ali, você já começa, nossa, é Yud, o Yud é I. Pronto, acabou. Né? E tem a ver também, assim, eu olhando, né, eu enxergo assim como quando você vai ler a Torá, você vai ler ali no hebraico e tal, tem aquela coisa do cavocar, né? Tem essa impressão assim que não é aquela... Eu li, a revelação veio e sei lá, eu já li rápido as coisas. Tem aquela coisa que hoje em dia as pessoas não têm mais, né? Do calma. Isso, Tem do mais cavocar. aqui. Tem mais. Do E aqui cavocar. você respira, aqui você dá uma pausa, aqui você inspira. Tudo isso está dentro de uma verdade ali que você vai, né? Cara, é impressionante como esse no texto, às vezes eu fico parado, às vezes dias, em 1 ou 2 versículos. Só entendendo, cara, quando vou buscar uma palavra, eu digo assim, cara, esse nome, cara, tem tal raiz, e aí começa a conectar com um monte de coisas. A gente estava vendo esses dias, você estava estudando sobre Caim, né? Adquirir, né? Eu fui ver o nome de Caim, cara. E eu descobri um nome de Deus. Cara, um dos atributos, dos nomes atributos, El Shaddai, né? Desses nomes, Yahweh Tzedeknu, né? Yahweh Iré. Todos esses nomes, cara, que têm significados
que foram chamados até nome de lugares, né? E esse lugar se chamará Yauiré, né? E eu fui procurar o nome de Caim, estava lá, e eu achei a raiz da palavra, que é a palavra Ken. Ken. Kof e Nun. Só essas duas letras. Kof e Nun. E Kof Nun Ken significa ninho. E aí descobri que, cara, que tem uma passagem não traduzida nas escrituras que fala, cara, de El Cané. Já ouviu falar de El Cané? Você já ouviu El Shaddai, né? Tantos nomes assim, El Shaddai. El Cané foi traduzido como Deus zeloso. Porque o ninho é o lugar onde, cara, isso aqui é meu. Quando fala que Deus tem ciúmes, é o Deus zeloso. Eu fiquei, cara, porque ela olhou e disse, eu adquiri um filho. Esse cara agora é o que vai pisar a cabeça da serpente. É isso que a raiz do nome Caim significa. Né? Que ele agora é o que nós temos que cuidar. Nós vamos cuidar dele. Porque ele... E aí isso constrói para mim o personagem. Digo assim, uau, cara. Ela acreditava que ele era o que ia pisar a cabeça da serpente. A mentalidade dela, como eles pensavam, como eles... Revela muita coisa. Você começa a entender as entrelinhas. Você diz assim, e concebeu novamente, na metade do texto, do versículo, e concebeu novamente e deu à luz a seu irmão, Revel, que significa vaidade, vão, nada. Porque eu já tenho o que me interessa. A promessa já foi feita. A promessa já está aqui, para quê? Um segundo. Aí você vê quem era o mimizento na história. Quem era o mimado? O protegido, o zelado. O do ninho, o protegido. O que, quando o Senhor tratou com ele, o que ele fez? Descaiu o semblante dele, cara. E o outro não. O outro era limpinho, cara. O outro tava tipo assim, beleza, eu não tenho nada sobre mim. Eu entendi o que Deus quer. Eu tô entendendo. Abel, Revel, ele tinha revelação. Ele ofereceu para Deus o que Deus queria. Ele entendeu que depois da queda, o Senhor era o sangue que ia ser a substituição para que eles continuassem tendo vida nessa terra. Será que porque o Senhor os cobriu com a pele de um animal? Fez o primeiro sacrifício, demonstrando que o cordeiro seria morto? Né? E ele... O outro não. E ele deu dos primogênitos do seu rebanho. Cara, em nenhum lugar do texto você dá a entender que alguém falou isso para ele. Ele foi e fez porque ele teve revelação de como Deus gostava. Cara, ele criava ovelhas. Diz assim, Abel era pastor de ovelhas. Cara, eles não comiam carne. Para que ele criava ovelha? Pra que ele queria comer? Não tinha um comércio pra cuidar disso. Não precisava cuidar disso. Não tem como, não tinha comércio, não tinha consumo. Não tinha consumo, não tinha nada. Por que ele criava ovelha? Só para dar trabalho? Porque ovelha dá trabalho. Muito trabalho. Aí, o que ele estava fazendo? Ele tinha um propósito em Deus, cara. Ele entendia que isso agradava a Deus, cara. Ele fazia segundo... Não diz que ele teve escola. Ele simplesmente fazia para agradar o Senhor, cara. Ele entendia o modelo com que Deus operava.
Beleza? Alguma dúvida? Algum link? Algum link. Da live. Então, beleza. Pai, eu te agradeço por essa noite, Senhor. Eu peço que tudo aquilo que o Senhor, esses links, Senhor, que o Senhor tem nas nossas vidas, Senhor. Pai, que eles não parem de frutificar dentro de nós, Senhor. Como Yeshua, você falou que se nós estivéssemos ligados em Ti e as Tuas palavras permanecessem em nós, verdadeiramente, nós seríamos os Teus discípulos. Que essas palavras não parem de estar vivas dentro de nós, o tempo todo, fazendo-nos linkar desde essa menor célula do alfabeto, até essas revelações que o Senhor tem, que não param nunca, porque Tu és um Deus da revelação, Senhor. Tu és um Deus que fala, Tu és um Deus da comunicação, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Continua falando segundo o Teu querer, Pai. Em nome de Yeshua. Sobre cada um aqui, ó. Gerando vida, Senhor. Gerando vida. Mais riquezas do Gimel. Mais riquezas, Pai, daquilo que o Teu Espírito carrega, Senhor. Produzindo, trazendo uma noiva, preparando uma noiva para Yeshua. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Que assim seja, Pai.